Oi, gente! Bem, no vídeo de hoje eu vou te ensinar como estudar no EAD, como se dar bem no ensino à distância. Pois é, isso pode ser muito mais difícil do que se parece. Então fica no vídeo até o final, porque eu vou te falar os 3 pilares que eu aprendi depois de 2 semestres estudando nessa modalidade na UFMG. Mas antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito e vamos lá! Bem, normalmente uma vez por mês eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, vai lá me seguir, o link tá aí embaixo, e sempre me perguntam: Mariana, como não enlouquecer no EAD? Como sobreviver ao EAD? Como se dar bem no EAD? E eu várias vezes já respondi que eu não sou exemplo pra isso, porque eu cometi muitos erros, gente. Pois é, cometer os erros foi péssimo pra mim, mas pra você é ótimo. Por quê? Porque agora eu aprendi com todos os meus erros e eu posso dizer assim que eu tô sabendo muito bem o que deve ser feito e o que não deve ser feito no EAD. E eu tenho certeza que você é inteligente o suficiente pra aprender com os erros dos outros, né? Então você vai aprender comigo a não fazer muitas coisas que eu não fiz e também a fazer coisas que eu fiz e que deram certo, pra você se dar bem e não precisar passar os mesmos perrengues que eu passei. Porque, gente, eu fui assim no escuro, eu nunca tinha estudado nessa modalidade, né? Mas agora eu vou te ensinar tudinho e eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Bem, então vamos começar aqui falando do primeiro pilar, que é a rotina. A rotina é o primeiro pilar para se levar o ensino à distância na pandemia, principalmente, de uma forma mais leve. A verdade é que quanto mais organizado você se torna, menos tempo você perde com organização. E isso é extremamente importante, levando em conta a quantidade de aulas que precisamos assistir, quantidade de conteúdo que nós precisamos aprender, a quantidade de trabalhos que precisamos fazer. Não ter rotina é acordar todos os dias em horários aleatórios e ainda ter que pensar: meu Deus, o que eu tenho que fazer hoje? Pois é, e com isso a chance de você esquecer alguma coisa importante, a chance assim de embananar seus estudos todos é maior do que 80%. E tipo, gente, nas aulas presenciais nós temos horários fixos de aula, né? Nós temos a grade de horário que a faculdade faz, ou seja, ou a gente assiste a aula naquele horário ali, ou a gente não assiste. E além disso, normalmente em todas as aulas nós temos que assinar listas de presença, porque o aluno ele pode reprovar por falta. Já no ensino à distância, no EAD, muitas vezes, se você não quiser assistir a aula ao vivo, né? Isso se o professor der aula ao vivo, assim, no horário estipulado, você pode assistir a aula depois, quando você bem entender. 3 horas da manhã, no lugar que você quiser. E na UFMG, por um exemplo, e em muitas outras faculdades, nem presença está sendo cobrada nesse ensino à distância. Ou seja, você pode não assistir aula nenhuma e mesmo assim você não vai reprovar por falta. Ou seja, nas aulas presenciais, no ensino presencial, automaticamente nós temos uma rotina. A faculdade, ela realmente te dá a liberdade, mas ela também te dá uma rotina. Nós temos lá uma rotina, a gente precisa seguir aquilo dali. Se a gente quiser passar nas disciplinas, por um exemplo. Já no EAD, não. No EAD você tem que fazer a sua rotina, porque a faculdade não vai te ajudar em nada com isso. E essa liberdade, ela é muito boa, sim, em alguns aspectos. Como, por exemplo, sim, poder ver as aulas no horário que você quiser. Você pode ver a sua aula deitadinha na sua cama, se o dia estiver frio. Mas também, se não tiver uma organização de horários, horário para acordar, horário para comer, horário até para desligar o computador, para parar de estudar, a vida vira uma verdadeira bagunça. E a chance da procrastinação reinar aumenta muito. E eu digo isso por experiência própria mesmo, gente. Em semanas que eu segui uma rotina, que eu planejava os meus horários, segui aquilo bonitinho, eu conseguia render muito mais nos meus estudos. Eu ficava muito menos ansiosa. Então é aquilo, eu não ficava perdendo meu tempo. E além disso, quando eu deitava na cama, tinha aquela sensação boa de, tipo assim, ter sido produtiva. Pensar: não, eu consegui fazer tudo que eu me propus a fazer hoje. E muitas vezes, às vezes, nem era tanta coisa assim. Mas só de eu ter criado uma rotina e ter seguido ela, a sensação era muito boa, sabe? Tipo assim, paz, um momento de paz. Isso gera um bem-estar, né, que já tá tão difícil de conseguir nessa loucura aí que tá o mundo. Bem, e o segundo pilar é o foco. Não se distrair com coisas não importantes durante o horário que você se planejou para os estudos. Isso é, sim, muito difícil. Ainda mais que as aulas à distância, elas nos aproximam dos principais objetos, né, atualmente, que nos distraem. Que são quais? Os nossos celulares e até mesmo o notebook ou o computador. Você tá lá assistindo uma aula, prestando atenção no professor, quando de repente você vai lá e abre uma aba. E quando você menos percebe, tá lá no site da Shein, pesquisando roupa pra comprar na China, entendeu? E a aula lá rolando, a matéria rolando e você não sabendo mais do que o professor
professor tá falando. É muito fácil se distrair. Mas, com certeza, as nossas principais distrações atualmente são as redes sociais. E visto que nós usamos principalmente nossos celulares para acessar as redes sociais, é muito importante, se você já tem esse hábito de acessar as redes sociais, deixar o celular longe. Ainda mais, gente, que as redes sociais, elas foram desenvolvidas por pessoas muito inteligentes, que as desenvolveram de um modo que você entra lá e não sai. O Instagram, o TikTok, o Twitter e até o YouTube, eles têm a intenção de te deixar na plataforma o máximo de tempo que você puder. Eles foram feitos para viciar, porque com isso a plataforma ganha mais dinheiro. E você muitas vezes perde seu tempo com coisas inúteis, que te tiram totalmente da rotina. Inclusive, eu conheci um aplicativo que me ajudou demais, gente, nessa questão de focar. Principalmente quando eu estava estudando matérias muito difíceis que eu não podia me distrair de jeito nenhum. O aplicativo, ele chama Focus Plant e ele é tipo um joguinho que você precisa construir o seu jardim. Você só consegue construir o seu jardim juntando água para regar as suas plantas. Você consegue essa água cumprindo um tempo que você estipulou no aplicativo, que você ficaria com a tela travada no aplicativo ali, ou seja, você não pode sair, porque se você sai do aplicativo antes do tempo que você estipulou, que você combinou lá, você perde toda a água que você estava juntando e você não consegue aumentar o seu jardim e regar suas plantas. Sim, gente, é bem bobinho mesmo falando desse jeito, mas eu juro pra vocês que ajuda demais, porque ele coloca assim na sua cara que você precisa focar. Tanto que quando você tenta sair, ele vem com a notificação, foca aí. Ainda mais, gente, que muitas vezes a gente entra nas redes sociais de forma totalmente inconsciente. É tão automático, a gente tem um vício tão grande que de repente a gente pegou o celular, a gente nem queria ver rede social nenhuma. Quando a gente piscou, entramos na rede social e não saímos de lá. Então o aplicativo é muito bom para quebrar essa automação, sabe, que a gente tem inconscientemente. Visto que focar é um princípio básico na aprendizagem, né, gente? Isso daí não é segredo pra ninguém. E o terceiro pilar, que é tão importante quanto os dois últimos, é a organização de tempo. Como assim, Maria? Bem, gente, um dia tem 24 horas, certo? E dessas 24 horas você vai tirar algumas horas aí do dia pra se dedicar aos estudos, pra se dedicar à faculdade. Mas você faz várias disciplinas diferentes. E sempre vai ter aquela matéria, aquelas matérias que são mais difíceis ou então mais extensas que outras. Então sim, você vai ter que priorizar o seu tempo de forma diferente para se dedicar a cada matéria. E saber quanto de dedicação cada matéria vai exigir de você vai fazer muita diferença para o seu desempenho nos estudos, o seu desempenho nas notas durante aquele semestre. E para não ocorrer com você o que aconteceu comigo no último semestre, principalmente por eu ter errado aí e muito nessa questão da organização de tempo, em que eu reprovei uma disciplina exatamente por ter me dedicado muito menos tempo a ela do que ela precisava, pela complexidade que ela tinha. Porque, gente, além da disciplina ser difícil, muito difícil na verdade, ainda mais que ela era bem diferente de outras disciplinas que eu já tinha tido durante o resto da faculdade. Além disso, ela era uma disciplina extensa e eu ainda tinha um professor assim, daquele super carrasco. Ou seja, eu precisava ter me dedicado demais a ela. Mas eu não organizei direito o meu tempo pra isso e eu acabei reprovando. E, gente, a verdade é que nós não temos o controle de muitas coisas que acontecem na nossa vida. Inclusive, eu gravei o vídeo, né, falando sobre as disciplinas do último período, inclusive sobre essa daí. E o que aconteceu foi que na semana anterior, a segunda prova, que era uma prova que valia mais pontos, assim, dessa disciplina, aconteceram 1.575 empecilhos da minha vida que eu não tive controle nenhum sobre eles. Foram coisas realmente, assim, da vida. Inclusive, um deles, apenas um deles, foi a minha avó ter quebrado o fêmur no dia da minha prova. E eu ter que ir na casa dela ajudar a socorrer antes da minha prova. Isso foi só uma coisa que aconteceu. E sim, isso atrapalhou demais. Por quê? Porque nessa semana que eu meio que tinha separado para eu estudar a disciplina, eu não consegui me dedicar, eu não consegui estudar o tanto que eu precisava, entendeu? Uma semana, visto todos esses empecilhos que aconteceram, era muito pouco, ainda mais que eu não tinha nem assistido às aulas. Isso mesmo, gente. Sabe quando a disciplina é chata e você começa a enrolar? Pois é, eu fiz isso com ela e me ferrei. Porque as coisas teriam sido muito diferentes se eu tivesse feito com ela o que eu sempre fiz com matérias difíceis, com disciplinas difíceis, gente. Desde o primeiro período, eu sempre fiz isso bonitinho, só que nesse período anterior eu falhei, né? Eu não estudei com antecedência, eu não assisti às aulas assim que o professor tinha postado as aulas, eu realmente procrastinei muito nessa disciplina e paguei o preço, né? Porque a gente não tem controle sobre muitas coisas da vida, deixei pra última hora e assim
a última hora não foi o suficiente. E a verdade é que se eu tivesse organizado meu tempo corretamente, como eu sempre fiz, a história poderia ter sido bem diferente. Eu não ia precisar repetir essa química analítica instrumental insuportável. Então não façam como eu fiz nesse último semestre. E eu tô falando aqui pra vocês, gente, que olha, organiza esse tempo direito. Se a matéria é difícil, comece a estudar ela com antecedência e com dedicação. Tá bom? É muito importante, faz muita diferença. Bem, gente, são esses os 3 pilares para se dar bem no EAD. Eu espero que você tenha gostado muito do vídeo, que eu tenha conseguido te ajudar. Beijo e até a próxima!